Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e a minha discussão hoje é sobre se a OTAN segue sendo relevante ou não. Basicamente, o que vem acontecendo ao longo do último ano é que diferentes atores importantíssimos para a Organização Atlântica vêm questionando a importância dela para o cenário atual. E o último a fazê-lo foi o presidente da França, Emmanuel Macron, que numa entrevista para a revista britânica The Economist afirmou que a OTAN está passando por uma morte cerebral e que, na prática, ainda existe, mas já não é mais capaz de fazer qualquer tipo de diferença para o mundo do século XXI. O argumento de Emmanuel Macron é o de que ele não acredita mais no artigo 5º do Tratado de Washington, que criou a OTAN no ano de 1949. Esse artigo 5º é a quintessência da organização e estabelece que um ataque a um integrante da OTAN será considerado um ataque a todos, o que significa que qualquer Estado que seja agredido dentre os integrantes da OTAN será defendido por todos os demais. Que, convenhamos, a gente sabe exatamente de quem que a gente está falando. A gente está falando sobre o fato de que qualquer país do bloco capitalista que fosse atacado, lembrando, estamos falando do período de Guerra Fria, seria naturalmente defendido pelos Estados Unidos. O que diz o presidente da França é que os Estados Unidos vem mostrando ao longo dos últimos anos que estão voltando as suas costas para os seus aliados, o que significa que, na prática, se, por exemplo, a Rússia ou a China tomar alguma atitude hostil com relação aos demais integrantes da OTAN, e aqui cuidado, quando eu digo atitude hostil, não estou falando apenas sobre um ataque militar, mas, por exemplo, uma interferência em assuntos domésticos, muito dificilmente os Estados Unidos virão em socorro dos seus aliados da OTAN. A gota d'água para essa declaração do presidente francês foi a decisão norte-americana tomada em conjunto com a Turquia, que também faz parte da OTAN, de retirar as tropas norte-americanas do norte da Síria, mas sem qualquer tipo de consulta com uma boa parte dos países da OTAN, que são os países da Europa Ocidental. Ou, se quisermos ampliar um pouco mais esse leque, podemos falar dos países que são da OTAN e que pertencem à União Europeia. E aqui, coitado do Canadá, né? Ninguém lembra dele, é membro da OTAN, mas faz muito pouca diferença quando falamos sobre esses debates acerca do futuro estratégico da organização. A visão de Emmanuel Macron, no entanto, está longe de ser majoritária. A chanceler alemã Angela Merkel se antecipou e afirmou que, veja bem, essa é uma visão um pouco drástica da coisa, numa semana, aliás, na qual a queda do Muro de Berlim completa 30 anos. Isso é bastante simbólico, pelo fato de que a OTAN considera que essa é uma das grandes vitórias da sua história. E temos que considerar também que a França não é exatamente uma neófita nas suas críticas à OTAN. É importante lembrarmos que no ano de 1966, durante o governo nacionalista de Charles de Gaulle, a França se retirou do comando militar da organização e permaneceu por décadas sem qualquer tipo de coordenação na área militar com a organização. Somente foi retomar a sua posição dentro do comando militar da OTAN no ano de 2009. E nesse meio tempo colecionou naturalmente uma série de dissabores na sua relação com a OTAN, como, por exemplo, o fato de a França ter sido uma vocal crítica à intervenção norte-americana no Iraque, que aconteceu em 2003. Mas é inegável que a fala de Emmanuel Macron traz uma reverberação importante para o futuro da organização. O objetivo da organização e dos Estados Unidos também era chegar na próxima cúpula da OTAN, que vai acontecer no dia 4 de dezembro em Londres, e projetar uma imagem de uma certa unidade dentro da organização, o que é visto como fundamental no momento em que há uma ascensão militar da China e crescentes indícios da intenção russa de voltar a ser influente na Europa Oriental e, quem sabe, até mesmo mexer com as democracias da Europa Ocidental.
Não é por acaso que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Macron estava certíssimo e que suas palavras eram palavras de ouro para descrever com precisão o momento pelo qual passa a OTAN. E Macron tampouco é o primeiro a fazer críticas contundentes à Organização Atlântica. Em julho desse ano, na última cúpula da OTAN, que aconteceu na sua sede em Bruxelas, quem foi muito crítico à organização foi o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reiterou a sua já tradicional crítica à falta de investimentos em defesa dos países da OTAN, o que supostamente deixaria um fardo pesado demais nas costas dos Estados Unidos. Mas os objetivos de Trump ao criticar a OTAN e de Macron ao fazer mais ou menos a mesma coisa parecem relativamente diferentes. Se Donald Trump tinha por objetivo dividir um pouco mais o peso da OTAN, mas manter a organização como algo estratégico para a própria presença norte-americana no continente europeu, Emmanuel Macron parece ter o objetivo de fato, começar a criar substitutos para a OTAN e vem tratando, sobretudo entre os países europeus, da criação de estruturas que os permitam se sentir um pouco mais seguros, sem depender tanto assim da OTAN ou dos Estados Unidos. Não é por acaso que no ano passado, em 2018, Macron lançou a Iniciativa Europeia de Intervenção, que tem por objetivo lidar com temas de emergência próximas fronteiras dos países que fazem parte dessa iniciativa e que envolve nada menos que 14 países da Europa Ocidental. O fato é que o mundo vem passando por uma série de rearranjos e reorganizações, o que faz com que essa organização, que faz parte do cenário da política mundial há 70 anos, seja mais uma que vai para a berlinda. Olhos atentos, portanto, para o que vai acontecer na cúpula da organização, em Londres, no início de dezembro de 2019. Até lá, no entanto, você tem bastante tempo para acessar o nosso site www.petitjornal.com.br para deixar a sua contribuição lá e permitir que a gente chegue, de fato, em dezembro, ativos e com capacidade de debater o que vai acontecer nessa reunião tão importante para a geopolítica mundial. Meu nome é Tanguy Baghdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.